76, o Victor Mike Whisky, decolado de Guarulhos para o Galeão. 2312, diagonal 22. Tango Alfa, Galeão 2358, total de passageiros 101. Voei 3 anos o avião, um avião fantástico, apesar de, na época, ele já ser de uma tecnologia mais antiga, ele não tinha, não era de tecnologia EFIS, não tinha FMS, database. Eu até estranhei, porque eu voava antes do 737-300, que tinha essa tecnologia toda, e fui para o DC-10 até preocupado, como é que eu vou agora me virar com essa tecnologia antiga em rotas longas. E a minha surpresa é que foi muito bom. O avião ele tinha sistema de inercial, não tinha database, nós tínhamos que inserir sempre 9 waypoints por coordenadas e fazíamos a navegação assim. Quando sobrevoava o penúltimo waypoint, nós inserimos mais 8 e assim íamos embora para qualquer país do mundo. E como os INS inerciais não calculavam o horário, não falavam em hora Zulu, ele tinha o ômega, que eram estações de terra que davam o horário Zulu. Então ele complementava assim dessa forma a navegação. É um avião, era muito gostoso de pilotar, um avião dócil, fácil de voar, gostávamos muito de desligar o automatismo, voar manualmente, porque ele era um avião muito fácil de voar, muito gostoso de voar. Eu não conheço nenhum colega ou ex-colega que tenha voado esse avião e que não sinta saudades. Ele tinha algumas peculiaridades, justamente por ser um avião uma geração mais antiga. Por exemplo, os reversos não eram hidráulicos, eram pneumáticos. Então existia uma preocupação do motor 2, que era muito alto, em determinados aeroportos que se pousasse, se após o pouso o reverso não recolhesse, o mecânico teria que subir uma escada altíssima para fazer fechá-lo manualmente. E certos aeroportos não tinham essa escada. Então os mecânicos de voo, no avião que ainda tinha o flight, o mecânico de voo, antes de cada aproximação eles falavam, usa só o reverso do 1 e do 3, não usa do 2. Então era comum usarmos só 2 reversos, porque para evitar que isso acontecesse. Quando eram em bases mais equipadas, isso não acontecia, porque todos os lugares tinham escada, mas era muito alto aquele motor 2 na cauda. E eles tinham que entrar por baixo, abrir uma tampa e acessar por ali o motor. Nunca tive alguma coisa assim que me desse um susto no avião, em termos de pane, de anormalidades. Esse avião voou muitos anos na Varig e nunca houve um acidente grave com esse avião, então é um avião que realmente dá saudades. Eu fiz minha carreira toda praticamente em aviões da linha Boeing, que eram aviões muito bons também, muito simples, mas o DC-10 realmente me deixa saudades até hoje. Foi um avião que eu gostei muito, me deu uma experiência muito boa, tanto em voos curtos, principalmente voos longos, que era a prioritária do avião, e não tem como não ter saudades desse avião. Realmente valeu a pena. Era junho de 94, fomos tetracampeões, eu assisti a final lá em Los Angeles, e aí teríamos que fazer Los Angeles, Recife. Foi um voo de festa o tempo todo, impossível de dormir, batuques e visitas à cabine, a cabine ia lá atrás para participar da bagunça, enfim, foi muito divertido. Até que chegamos em Recife, o centro, o controle e a torre disseram que a terminal era minha, eu podia fazer o que eu bem entendesse. Optei por fazer uma passagem baixa sobre a pista, um rasante, né? Raiz. Depois passei pela Praia de Boa Viagem, realmente bem baixo. Eu me lembro do Flight Euroni dizendo, na hora da curva, no final da Boa Viagem, ele dizendo, comandante, sobe um pouquinho que a asa desse avião é grande. E vim para o pouso e o Romário estava na cabine, o Ronaldinho também, e entre outros,
não consegui somar. Mas aí saí no final da pista de Recife e me deu a ideia de botar o Romário na janela. Eu vi muita gente, uma empolgação, um frenesi. Eu então abri a janela e coloquei Romário com aquela bandeira do Brasil que virou um símbolo, né, daquela Copa. Fomos então taxiando bem devagarzinho, fomos para o pátio militar e lá eles fizeram a passeata ali com carro de bombeiro pelas ruas do Recife. 2 horas e meia, 3 horas depois, eles voltaram, nós fomos para Brasília. Em Brasília também houve uma passagem baixa muito bonita, com 4 caças, 2 Mirage e 2 F-5 na nossa ala, em cima da bandeira do Brasil, e eles arremetendo ao passar sobre o Palácio do Planalto. E ao pousar em Brasília, também colocamos o Romário na janela e Ronaldo na outra. Eles fizeram nova passeata, foram até o Itamar Franco, que era o presidente na época, receber medalhas, e voltamos para o Rio, já exaustos, com a regulamentação, parece que não era o principal. O ministro da Aeronáutica falou comigo, disse que eu estava numa missão. Enfim, são muitos detalhes. O grande DC-10, o Vitor Mike Delta todo pintado, tem fotos, tem muita história para contar desse dia tão especial, mas realmente eu precisaria de quase uma tarde toda de debate. Para mim, por exemplo, e muitos colegas meus que começamos a voar no DC-3, C-46, Convair 240 e outros aviões menores, de repente era uma multidão de passageiros na nossa frente. Claro, o 07 já tinha uma versão que levava 166 passageiros, mas de repente nós tínhamos 110 passageiros a mais. No início, o que nós estranhávamos era que exatamente por causa do número de passageiros, nós tínhamos que trabalhar muito mais rapidamente. Claro, nós tínhamos a grande vantagem de termos o carrinho, não termos mais que carregar as bandejas, porque a gente só podia, no padrão Varig, levar de bandejas de 2 em 2. De repente você tinha um carrinho, tudo bem, mas você tinha que arrumar um pouco a bandeja, não podia largar a bandeja simplesmente para o passageiro. Então isso acarretava bastante tempo e às vezes o passageiro até já meio que dormia no meio da refeição, porque nós demorávamos tanto para servir e depois, inclusive, imagina, para recolher tudo depois de novo, né? Mas, na verdade, foi a grande inovação na história da Varig, uma das grandes inovações, diria eu agora, foi a chegada desse avião, né, que nos pôs no patamar também de outras empresas,
principalmente as empresas de maior porte, as mais conhecidas, que já operavam com aviões grandes, de fuselagem larga, há muito mais tempo. A VAG demorou um pouco mais, mas também nós éramos uma companhia de um país menor, financeiramente falando, mas de qualquer maneira foi uma coisa bem gratificante a gente de repente estar voando com equipamentos equivalentes às grandes companhias aéreas. A grande inovação também que depois entrou na própria Varig foi quando começou a classe executiva, que também era um conceito totalmente novo, que nós também tivemos que nos adequar. Imagina, a gente estava acostumado com bastante passageiros na primeira classe, na classe econômica, de repente tínhamos uma classe intermediária. Isso naturalmente acarretou também uma série de serviços diferentes, mas foi muito bacana essa vamos dizer assim, essa modificação até na nossa vida de comissários. Eu guardo muito boas lembranças desse avião e aprendi muito e, vamos dizer assim, foi a primeira vez que a gente também tinha um número expressivo de passageiros. Faz ideia do que é lá dentro agora. É um puxo de turbina, assim, um negócio de louco. Monica 070, Canada